Eu quero que saiba que eu compreendo a situação deplorável que está a igreja no tempo presente e que eu compreendo perfeitamente a dor que muitos estão sentindo ao ver a igreja sendo dominada por líderes farsantes e corruptos. Isso é o que a gente vê todos os dias. Porém, o primeiro alerta que eu faço é o seguinte: não generalize. Isso mesmo, não generalize. Não pense que são todos assim. Eu sei que o sistema evangélico atual está em avançado estado de degradação, mas não digam que todos os líderes são corruptos ou que toda a igreja que esteja institucionalizada seja corrompida. Um julgamento assim é injusto e não é cristão. Como eu sei que há vários seguidores aqui do canal que se consideram desigrejados, eu peço que assistam esse vídeo com atenção para entender o alerta que eu quero dar, certo? Se você acompanha os meus vídeos, já assistiu vários vídeos que tem aqui no canal, você sabe que eu procuro ficar o mais próximo possível do texto bíblico e sempre agir com moderação em questões polêmicas. É claro que isso não me isenta de erros, mas é assim que eu faço. Por isso eu quero apenas fazer um alerta para você que por algum motivo deixou de reunir como igreja. Eu aproveito para recomendar 2 livros que eu já li sobre o tema desigrejados e eu creio que serão bons para você. O primeiro livro é esse aqui, ó. O primeiro livro que eu vou te recomendar é esse aqui, Os Sem Igreja, de Nelson Bomilcar. Ele apresenta o caso dos desigrejados de uma maneira bem amorosa e traz um posicionamento bíblico. O livro Os Sem Igrejas ele é produzido pela editora Mundo Cristão. É um livro que eu recomendo. O segundo livro é esse aqui, Por que você não quer mais ir à igreja? De Wayne Jacobson e Dave Coleman. Os autores criaram uma história fictícia, então não é uma história real. É um livro com uma visão bem radical, diferente do O Sem Igreja. Mas mesmo assim eu creio que é um material interessante para quem deseja conhecer mais sobre a questão. Esse livro aqui é da editora Arqueiro. Ele aborda a questão das igrejas que se reúnem em casas. Bom, quem são os desigrejados? Olha, respondendo de uma forma assim bem superficial, os desigrejados são pessoas que estão fora da igreja ou fora de reunir como igreja. É difícil traçar um perfil único, né, que classifique a todos que estão nessa situação, porque há vários segmentos e os motivos de estarem fora das reuniões da igreja são diversos. Eu reconheço até que alguns casos e alguns motivos são realmente justificáveis, lamentavelmente. Eu vou definir resumidamente os desigrejados em 3 grupos principais. Eu sei que há subgrupos e há algumas outras divisões, mas esses 3 aqui eu creio que são suficientes para dar uma ideia de uma forma geral. O primeiro grupo é de pessoas que se decepcionaram com a igreja onde estavam reunindo por encontrar erros como pecados não tratados, conduta imprópria da liderança, heresias, abuso de poder, exploração financeira, entre outras coisas. São pessoas que estão em casa, pensando se devem procurar outro local para reunir. Já o segundo grupo, ele é composto de pessoas que querem se reunir, mas sem uma organização denominacional, pois eles entendem que a Igreja de Jesus não deve ser uma instituição. Porém, fazem suas reuniões em casas, escritórios, parques, escolas, evangelizam e vivem o cristianismo de forma simples e pacífica. O terceiro grupo, bom, esse eu vou deixar para o final e espero que você não faça parte dele. Olha, eu concordo que na maioria das igrejas atuais, as ovelhas estão sendo sacrificadas e muitas igrejas se tornaram em verdadeiros matadouros de ovelhas. Mas eu não tenho medo em dizer que igrejas desse tipo não representam a igreja de Jesus Cristo. Agora, quanto a ser um desigrejado, olha, eu vou começar explicando por que você não deve usar o termo desigrejado, mesmo se você estiver sem reunir com outros cristãos. Eu vou direto ao ponto, tá? E não fique com raiva, eu vou explicar. É o seguinte, não é possível você ser cristão, cristão verdadeiro, que tem certeza da salvação, e ainda assim um desigrejado. Calma, eu vou explicar. Você precisa entender o que é a igreja, e então você entenderá que não pode ser um desigrejado. Eu creio que você já sabe que a igreja não é um local físico, não é uma construção.
e na descrição desse vídeo tem um link para um outro vídeo onde eu explico mais detalhadamente o que é igreja. Só para você compreender, a palavra igreja usada no Novo Testamento significa grupo de pessoas, geralmente com o significado de estarem reunidas ou estarem juntas em um local com uma finalidade, com um propósito. Quando Jesus disse em Mateus 16 e 18 que ele edificaria a sua igreja, ele estava dizendo que reuniria para si um grupo de discípulos, ou um grupo de pessoas que seriam seus seguidores. Isso significa que quando você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi incluído ou incluída na comunhão desse grupo de seguidores. Você recebeu o selo, que é o Espírito Santo, que está lá em Efésios 1:13. Esse selo, ou o Espírito Santo, é a garantia de que você pertence a Deus, que você pertence ao grupo de seus seguidores, seguidores de Cristo, ou seja, que você pertence à igreja, a esse grupo de pessoas que pertence a Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 12, 27, chama os salvos de o corpo de Cristo. Cada serviço foi dado por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para o crescimento dos cristãos. O trabalho de pastorear, ministrar, evangelizar, entre outros, foi dado para o bem da igreja. Infelizmente, o que vemos hoje é o contrário disso. Enfim, vamos continuar. Veja que a igreja é chamada de corpo de Cristo. E nesse caso, se você diz que é desigrejado, ou seja, você está fora da igreja, ou é um sem igreja, o que isso significa? Significa que você não faz parte do corpo de Cristo. Percebeu como é incoerente para um cristão se considerar um desigrejado? Você pode até estar sem reunir, mas jamais deve se considerar um desigrejado. E no caso de você se reunir fora do sistema denominacional, como as igrejas nas casas, por exemplo, então você deve ser considerado como um desinstitucionalizado e não como um desigrejado, pois você faz parte da igreja de Cristo. Se você creu em Cristo como Salvador, você faz parte da igreja. Você é um discípulo de Cristo, você não é um desigrejado. Mesmo sem se reunir, você pertence à igreja de Cristo. Porém, preciso enfatizar que deixar de reunir com outros cristãos é péssimo para a sua vida espiritual. Não importa onde você está reunindo, se em casa, na praça ou mesmo em um grupo denominacional, o que importa é que você esteja em comunhão com outros cristãos. Eu sei que alguns vão dizer que reunir não é importante, mas cuidado! Você pode estar querendo corrigir um erro ao sair de uma instituição que você julga estar errada e caindo em outro erro ainda mais prejudicial para a sua vida espiritual. Há alguns princípios para a vida cristã que será impossível você aprender sozinho. Por exemplo, em comunhão com outros cristãos, você pode desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que são atitudes que só podem ser desenvolvidas em contato com outras pessoas. Como você desenvolveria o domínio próprio em casa, apenas assistindo pregações pela internet? Eu sei que você vai dizer, olha, que isso não se aplica apenas aos cristãos da igreja e que você poderia aplicar essas virtudes com qualquer outra pessoa. Eu sei que pode, e aliás, pode não, deve, né? Mas com certeza a igreja reunida é o melhor campo de teste, você não acha? Eu garanto que você nunca terá maior oportunidade de exercitar no amor, na paciência, no domínio próprio do que no ambiente da igreja reunida. Sim, a igreja reunida é um ambiente complicado onde nossos desejos egoístas são postos à prova e somos lapidados para sermos mais parecidos com Cristo. O ambiente que a igreja reunida favorece, você não encontrará em nenhum outro lugar. Entenda que quando falo igreja, não me refiro a uma construção. Eu acho bom explicar o que significa reunir como igreja. Reunir como igreja não significa estar em uma denominação. Reunir como igreja nada mais é que estar reunido com outros cristãos para evangelizar, orar, estudar a Bíblia, etc. Eu tenho ouvido muitos dizerem algo mais ou menos assim: eu não preciso reunir porque a igreja sou eu. Bom, vamos lá. A igreja não é você individualmente. Não existe igreja de uma pessoa só. O significado da palavra igreja já explica isso. Você faz parte da igreja, se for realmente salvo. Mas você sozinho não é igreja.
Você pode até estar sem se reunir, mas você sozinho não é igreja. Igreja somos nós e não eu. E reunir sozinho ou apenas com um, dois, sem uma liderança instituída, também não se caracteriza a reunião da igreja. Basta ler atentamente as cartas de Paulo para ver a igreja reunida e como em cada igreja havia lideranças instituídas. Esse é o princípio bíblico. E quando me refiro a lideranças, eu estou me referindo ao tipo de liderança bíblico. Se há extravios nas denominações, se há erros e exageros, isso é outra história. Os exemplos que temos no Novo Testamento são muito claros quanto ao que é igreja e como a igreja deve se reunir. Novamente eu peço que assista o vídeo onde eu falo sobre o que é igreja, link na descrição. E atenção, Mateus 18 e 20, onde diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse verso não deve ser usado como argumento contra reuniões da igreja. Essa é uma interpretação totalmente fora do contexto e quando der eu farei um vídeo explicando sobre essa passagem. Aliás, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para poder receber as notificações, certo? Agora uma observação importante. Os cristãos podem se reunir em qualquer lugar. Não é necessário um local específico, mas não é errado ter um local próprio, desde que esse local próprio não seja chamado de templo, afinal isso não é correto mesmo. O grupo de cristãos pode se reunir em casa, na rua, mas também pode ter um local próprio, mais amplo e aberto ao público. Entenda que o erro não está em ter um local próprio para reunir, mas em como os líderes atuam com o grupo de cristãos que se reúnem nesse local. Só para esclarecer, mesmo reunindo nas casas, pode haver erros. Não é o lugar, é a maneira de agir. Mas e o terceiro grupo? Bom, nesse terceiro grupo eu coloco alguns chamados de desigrejados que na verdade são revolucionários e não tenho dúvidas que eles apresentam problemas e heresias muito mais destrutivas para a igreja do que o sistema denominacional que eles tanto combatem. Eu já vou falar sobre algumas heresias que eles ensinam. O meu alerta é para que você não caia nessa armadilha, principalmente se você está sem se reunir por estar aborrecido com tudo que tem visto nas igrejas denominacionais. Aliás, quem está frustrado com o sistema evangélico vira presa fácil dessa turma. A princípio, eles parecem verdadeiros cristãos, mas cuidado para você não ficar iludido pensando que encontrou a igreja primitiva, quando na verdade encontrou apenas mais um dos muitos movimentos heréticos que acompanham a história da igreja desde o seu início. Esses desigrejados revolucionários, eles não estão defendendo a fé cristã. Estão criando uma nova teologia, uma nova interpretação das escrituras. Aliás, se você não sabe, alguns desses desigrejados dizem que tudo foi alterado, adulterado. Claro, algumas coisas foram mesmo, mas nem tudo. E dizem que as igrejas atuais são frutos do imperador romano Constantino. Na verdade, nem foi Constantino que oficializou o cristianismo como religião do império, e sim Teodósio, mas isso é história e não é o caso aqui. Esses desigrejados revolucionários dizem que seu modelo de cristianismo é semelhante ao da igreja primitiva. Mas como pode ser semelhante se negam as práticas que eram evidentes na vida da igreja primitiva, como evangelismo, batismo, discipulado, ceia, reuniões, liderança instituída, etc. Afinal, para eles, todos os líderes das igrejas são lobos, cães gulosos, como gostam de chamar. Como eles podem negar, por exemplo, o batismo se Jesus mesmo mandou fazer discípulos e batizar em Mateus 28 e 19, se em Atos e nas cartas nós temos vários exemplos de batismos sendo realizados? E isso serve para a ceia, evangelismo, discipulado, reuniões da igreja, liderança instituída, etc. Em resumo, o que esses desigrejados revolucionários querem é virar tudo de cabeça para baixo. Portanto, cuidado com esses chamados desigrejados que não aceitam doutrinas básicas da fé cristã. Eu repito que há muitos estragos feitos em nome do Evangelho e que muitos estão sofrendo nas mãos de pastores que só pensam em si mesmos. Mas não generalize. Eu tenho um vídeo, aliás, onde eu falo sobre como analisar quem realmente serve a Deus. O link na descrição. Existem igrejas institucionalizadas e líderes que são fiéis. Eu concordo que são poucos, mas existem. Possuem erros? Sim, eu também tenho meus erros. E você também. Mas todos estamos procurando ganhar almas para Cristo e estamos ganhando. Agora eu pergunto,
Quantos perdidos encontram a salvação através da pregação dos desigrejados revolucionários? Eu não sei, afinal são contra reunir, contra evangelizar, contra discipular. Se já ganharam algum perdido para Cristo, eu não sei, mas eu não vejo nenhum vídeo deles pregando o evangelho, nenhuma postagem falando da salvação. O que eu vejo são apenas críticas contra as igrejas e críticas contra aqueles que estão fora da caixinha teológica deles. Isso não é cristianismo. Apontar falhas é fácil. Difícil é viver o evangelho e ganhar almas para Cristo. Na verdade, o movimento desigrejado não ganha perdidos, apenas conquista cristãos revoltados. Esse é meu alerta. Cuidado. Se você está sem reunir, desejo que encontre outros cristãos para formarem uma comunidade de cristãos e juntos estudem a Bíblia e juntos façam mais discípulos para Jesus. Isso sim é a Igreja de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau.